Quando Mardoqueu soube de tudo quanto havia acontecido, Mordecai rasgou suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu andando por meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. E em toda a província e lugar onde a palavra do rei e seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro e lamentação, e muitos se deitaram em sacos e cinza. Então as virgens de Ester e seus eunucos vieram e a informaram. Então a rainha teve grande dor, e enviou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar o saco que estava sobre ele, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou Atá, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto para servir, e o mandou a Mardoqueu, para saber o que era aquilo, e por quê. Assim, pois Atá veio a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, e Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha lhe acontecido, assim como a soma de prata que Amã havia dito que daria para a tesouraria do rei por causa dos judeus, para os destruir. Também lhe deu a cópia da escritura do decreto que tinha sido publicado em Susã para que fossem destruídos, a fim de mostrar a Ester e a ela informar, e lhe mandar que fosse ao rei para lhe pedir e suplicar diante dele em favor de seu povo. Veio, pois, Atá, e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Então Ester respondeu a Atá, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que entra ao pátio interno na presença do rei sem ser chamado, sua sentença é a morte, a não ser se o rei estender o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para vir ao rei. E contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu disse que respondessem a Ester: não penses em tua alma, que escaparás na casa do rei mais que todos os outros judeus. Porque se te calares agora, haverá alívio e libertação para os judeus de outra parte, porém tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se foi para tempo como este que chegaste a ser rainha. Então Ester disse que respondessem a Mardoqueu: vai, e junta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais durante 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas virgens também assim jejuaremos, e assim virei ao rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, perecerei. Então Mardoqueu se foi, e fez conforme tudo quanto Ester lhe mandara. Aconteceu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de vestes reais, e se pôs no pátio de dentro da casa do rei, de frente ao aposento do rei, e o rei estava sentado em seu trono real no aposento real, em frente da porta do aposento. E foi que, quando ele viu a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou favor em seus olhos, e o rei apontou para Ester o cetro de ouro que tinha em sua mão. Então Ester se aproximou, e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: o que tens, rainha Ester? E qual é a tua petição? Até a metade do reino será dada a ti. E Ester respondeu: se for do agrado do rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então o rei disse: fazei Amã se apressar a fazer o que Ester disse. Assim o rei veio com Amã ao banquete que Ester havia preparado. O rei perguntou a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição, para que te seja concedida? Qual é o teu pedido? Ainda que seja a metade do reino, será feito. Então Ester respondeu, dizendo: minha petição e minha demanda é: se tenho achado favor aos olhos do rei, e se agrada ao rei conceder minha petição e fazer cumprir o meu pedido, que o rei venha com Amã ao banquete que lhes prepararei, e amanhã farei conforme o que o rei tem dito. Então Amã saiu naquele dia contente e alegre de coração. Porém, quando viu a Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava nem se movia por ele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Porém Amã se conteve, e veio à sua casa, e mandou vir seus amigos, e Azer e sua mulher. E Amã lhes contou a glória de suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha lhe engrandecido e lhe exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã também disse: até a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que ela preparou, a não ser a mim, e ainda amanhã sou convidado dela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Então sua mulher Zeres e todos os seus amigos lhe disseram: seja feita uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei para que nela enforquem a Mardoqueu, e então vai alegre com o rei ao banquete. E este conselho foi do agrado de Amã, e ele mandou fazer a forca. Naquela noite o rei perdeu o sono. Então ele mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e elas foram lidas na presença do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Diteres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então o rei disse: que honra e que condecoração se fez a Mardoqueu por isto. E os servos do rei que o serviam disseram: nada foi feito com ele. Então o rei disse: quem está no pátio? Pois Amã tinha vindo ao pátio de fora da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que tinha preparado para ele. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está no pátio. E o rei mandou que ele entrasse. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou em seu coração: a quem o rei desejará mais dar honra que a mim? Por isso Amã respondeu ao rei: ao homem a quem o rei deseja honrar, tragam o vestido real de que o rei costuma se vestir, o cavalo em que o rei costuma cavalgar, e coloca-se a coroa real sobre sua cabeça, e entregue-se o vestido e o cavalo na mão de um dos mais importantes príncipes do rei, e vistam a tal homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e proclamem diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que se senta à porta do rei, não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo,
cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e proclamou diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, aborrecido, e com sua cabeça coberta. E Amã contou a sua mulher Zeres e a todos seus amigos tudo o que tinha lhe acontecido. Então seus sábios e sua mulher Zeres lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem começaste a cair, é da semente dos judeus, tu não prevalecerás contra ele, ao contrário, certamente cairás diante dele. Enquanto eles ainda estavam falando com ele, os eunucos do rei chegaram, apressados, para levarem Amã ao banquete que Ester havia preparado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. O rei disse também a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é tua petição, rainha Ester, para que te seja concedida? Qual é o teu pedido? Ainda que seja metade do reino, será feito. Então a rainha Ester respondeu e disse: ó rei, se tenho achado favor em teus olhos, e se for do agrado do rei, seja-me dada minha vida por minha petição, e meu povo por meu pedido. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se apenas fôssemos ser vendidos como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois tal opressão não compensaria incomodar ao rei. Então o rei Assuero respondeu à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse, que se atreveu a pensar em fazer assim? E Ester disse: o homem opressor e inimigo é este malvado Amã. Então Amã se perturbou diante do rei e da rainha. E o rei, em seu furor, se levantou do banquete do vinho, e foi ao jardim do palácio, e Amã ficou em pé para suplicar a rainha Ester por sua vida, pois entendeu que o rei já havia decidido mal contra ele. Quando o rei voltou do jardim do palácio ao lugar do banquete do vinho, Amã estava caído sobre o leito em que Ester estava. Então disse o rei: por acaso ele também queria abusar da rainha diante de mim nesta casa? Assim que esta palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que estavam na presença do rei, disse: eis que há uma forca de 50 covados de altura que Amã fez para Mardoqueu, o qual falou para o bem do rei junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha mandado preparar para Mardoqueu. Então o furor do rei se apaziguou. E quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ereis gentios, vós vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme ereis guiados. Por isso eu vos deixo claro que ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há variedade de trabalhos na igreja, mas o Senhor é o mesmo. E há variedade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito, para o que for conveniente. Porque a um é dada, pelo Espírito, palavra de sabedoria, e a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, e a outro fé pelo mesmo Espírito, e a outro dons de curas, pelo mesmo Espírito, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro dom de discernir aos espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas todas estas coisas quem opera é um e o mesmo Espírito, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste único corpo, sendo muitos, compõem um só corpo, assim também é Cristo. Porque também todos nós somos batizados em um só Espírito, para um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e para todos nós foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por eu não ser mão, não sou do corpo, por isso, ele não é do corpo. E se a orelha disser: por eu não ser olho, não sou do corpo, por isso, ela não é do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus pôs os membros no corpo, a cada qual deles como ele quis. Porque se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas há agora muitos membros, porém um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes até os membros do corpo que nos parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que pensamos serem os menos honrados do corpo, a esses muito mais honramos. E os nossos mais desprezíveis têm muito mais respeito. Porém os nossos mais respeitáveis não têm tanta necessidade. Mas assim Deus juntou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. E seja que, caso um membro passe por sofrimento, também os membros sofrem juntos, e caso um membro seja honrado, todos os membros se alegram juntos. Quem segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. O sábio passa por cima da cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que confiam.